Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo a mais essa aula de História da Igreja e hoje vamos entrar num assunto muito importante dentro do nosso conteúdo. Iremos falar aqui sobre os chamados pais da Igreja. Quem são eles e qual foi a sua contribuição dentro da doutrina cristã? Os pais da Igreja representam um grande marco na história do cristianismo e também dentro da história do pensamento cristão ou na história da teologia. Eles foram os homens que praticamente estiveram substituindo, no sentido de liderança, os apóstolos. Eles foram aqueles que realmente estiveram lado a lado com a igreja, tanto no pastoreio como na questão também teológica, ou se tratando da construção teológica que a igreja teve, que a igreja participou, que a igreja passou. Então nós temos aqui uma divisão em que trata desses pais, os pais da igreja, também conhecido como padres, você vai ouvir essa expressão, que tem a ver com esse tratamento respeitoso e também com esse legado deixado por eles. Nós temos uma divisão tendo em vista o concílio de Nicéia, que foi um concílio muito importante, e aqui nós temos eles, os pais apostólicos, os pais antinicenos, nicenos e pós-nicenos. Então nós vamos estudar todos eles. Nós estamos baseando estas aulas dentro de um resumo baseado nos capítulos 5 e 9 do Kernes, porque esses capítulos especificamente tratam desses períodos dos pais da igreja. Então nós achamos interessante juntar esses dois capítulos, nós falamos disso em aulas anteriores, nós achamos interessante fazer essa pequena mesclagem só depois, para tratarmos os pais da igreja de uma forma mais que exclusiva, de uma forma mais contínua. Haja vista que o capítulo do Kernes trata dos pais apostólicos e depois vem tratando de outros assuntos até chegar na parte mais polêmica do período dos pais da igreja. Quando eu digo polêmica, é no sentido de que as heresias, ao se intensificarem, viu-se necessário que houvesse uma maior defesa da fé. Portanto, aí entra a questão apologética, ou a questão de defesa da fé, defesa da sã doutrina. Mas, de antemão, vamos estudando aqui por partes. O primeiro grupo que vamos estudar hoje são os pais do primeiro século. Nós vamos, na verdade, aqui, nesta aula, passar um pouco sobre cada um deles, sobre cada período, e vamos iniciar a partir do primeiro século e seguindo adiante, chegando, inclusive, em um dos grandes emblemáticos pais da igreja, que é a figura de Agostinho de Hipona. O primeiro século vai do ano 95 a 152 depois de Cristo. Temos aí Clemente de Roma, Papias ou Pápias, Inácio de Antioquia, Policarpo. Temos Pseudo Barnabé, a Epístola a Diogneto, o pastor de Hermas, que no caso eu coloquei apenas Hermas, e também a Didaquê. Vale lembrar que quando nós falamos de pais da igreja, nós não estamos tratando especificamente apenas de indivíduos. Alguns dos pais da igreja, chamados, são na verdade escritos, aos quais nós não sabemos quem são, aqueles que escreveram esses escritos, porém, eles são considerados também pais da igreja no sentido do legado que ficou, do registro histórico, além de registro teológico, escriturístico deixado por esse anônimo. Então, temos aí exemplo da Epístola a Diogneto, da Epístola Pseudo Barnabé, também pastor de Hermas e a Didaquê, que são escritos aos quais chamamos também de pais. No caso aqui, os pais do primeiro século, os pais apostólicos. Nós vamos, na próxima aula, estar tratando um pouco mais detalhadamente sobre eles. Mas, seguindo adiante, vamos agora falar dos pais do segundo século. Quem são eles? Eles vão do ano 120 a 220, são os chamados apologistas ou antinicenos, são aqueles que vão ter aquela preocupação maior com a defesa da fé, são considerados os pais que vão realmente tratar mais incisivamente com relação às heresias. Nós tratamos das heresias nas aulas anteriores, já entendemos um pouco desse contexto. Vale lembrar que as heresias às quais tratamos, elas são as raízes, as heresias principais, mas muitas ramificações dentro desse contexto de erros teológicos e heresias vão surgindo, tornando assim necessário a intervenção desses homens. Os pais do Ocidente, nós temos aqui a figura de Tertuliano, você vai ouvir falar muito dele. No Oriente temos Aristides, Justino Marte.
Vespasiano, Atenágoras e Teófilo. São esses os pais do segundo século, chamado antinicenos. Nós temos a classe do terceiro século, que vai do ano 180 a 250, chamados polemistas ou pais nicenos. Esse termo polemista é justamente legado ao fato de que eles realmente combateram de forma incisiva, de confronto mesmo acerca dessas heresias. Tanto que eu coloquei aqui, refutação contra as falsas doutrinas, era a marca registrada desses pais polemistas. Então, o apologista, ele vai apenas nessa posição de defesa. O polemista, ele contra-ataca, ele combate mais incisivamente, ele realmente vai ter esse cunho mais combatente na sua doutrina, na sua forma de tratar. A exemplo disso, nós vamos ter aqui do lado do Oriente a figura de Irineu, que é o primeiro nome que aparece. Ele foi um que lançou um livro chamado Contra as Heresias, e ele combate, entre muitas coisas, o gnosticismo. Ninguém combateu mais o gnosticismo de forma tão sistemática quanto Irineu, e é um detalhe bem interessante que nós vemos no decorrer da história da igreja acerca do grande trabalho deste homem combatendo esta heresia tão forte dentro desse período da igreja de segundo e terceiro século, que foi o gnosticismo. Então, no Ocidente nós temos Tertuliano e Cipriano, também no Oriente Irineu, Clemente de Alexandria, esse aqui é o Clemente de Alexandria, não o de Roma, e temos aqui Orígenes, Panteno e Hipólito. Então, esses são os pais do chamado terceiro século, polemistas ou nicenos. Chegamos ao quarto século, vale lembrar que nós estamos apenas aqui pontuando panoramicamente a figura deles, e vai aqui do ano 325 ao ano 460. Nós temos que ver aqui a divisão do Ocidente e Oriente. Temos no Ocidente Jerônimo, tradutor da Bíblia, a famosa Vulgata Latina, um grande pai da igreja que contribuiu fortemente nesse contexto da tradução da Sagrada Escritura. Temos também Ambrósio, considerado grande pregador, grande orador. Agostinho, que além de filósofo, foi um homem que se envolveu aí com as questões filosóficas, teve um contato mais de perto, mais intimista com a filosofia, e também foi um grande teólogo, uma grande figura que também nós vamos estudar. Provavelmente teremos até mesmo uma aula mais sobre a figura de Agostinho de Hipona. No Oriente nós temos também a figura de Atanásio, Basílio de Cesareia Crisóstomo, que também é chamado Boca de Ouro, segundo os relatos da tradição, Boca de Ouro, porque ele, quando pregava, ele realmente tinha um domínio da Escritura. Chega-se a comentar que ele chegou a decorar o Novo Testamento inteiro, Então, quando ele falava, ele provavelmente a Escritura meio que saltava de sua boca. Então, devido à sua forma de falar, à sua oratória e também ao domínio que ele tinha da Escritura, ele era chamado assim, então, Boca de Ouro. Temos Teodoro e também Cirilo. Esses são os pais do quarto século, a chamada Era Dourada do pensamento patrístico. E são também considerados os pais pós-nicenos. Por que Era Dourada? Porque esta época aqui é a época onde nós temos aqui a figura de Agostinho, onde nós vamos ter aqui uma grande produção de teologia a partir desses homens, onde nós vamos ter uma grande defesa por parte de Agostinho também na questão da salvação. Agostinho vai ter aí um arqui-inimigo, digamos assim, teologicamente falando, que é a figura de Pelágio, a qual ele vai combater. E uma característica importante de Agostinho é a sua ênfase na soberania de Deus. Então, ele vai combater muito o pelagianismo, que justamente vem tentando provar o contrário, dando ênfase à ação do homem. O pelagianismo foi a raiz do que se conhece acerca de hoje, essa questão de livre-arbítrio, que está presente dentro do pensamento arminiano, mas a raiz de tudo isso vem do pelagianismo, combatido já por Agostinho de Hipona. Esses são os pais, numa visão panorâmica. Na próxima aula nós vamos começar aqui a tratar acerca dos pais apostólicos. Então, bons estudos, até lá, que Deus abençoe.